Olá, bom dia, Pai do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E como é bom estar aqui mais uma manhã para nos alimentar com esse banquete maravilhoso, a Palavra de Deus. A minha oração é que você esteja bem. Nós vamos orar agora, então. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mas não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te bendizer, te exaltar, te louvar, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma manhã para juntos nos alimentar com esse banquete maravilhoso que tu preparaste para nós. Continua conosco, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma manhã na tua presença. Guarda as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, cada lar, Senhor. Amém. Vamos ler, nós estamos lendo e meditando esses dias, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Ontem nós meditamos nos 5 primeiros versículos e hoje nós vamos meditar do versículo 6 ao versículo 10. Vamos então, se você tiver a sua Bíblia em mãos, você pode ler, se não, você acompanha comigo, eu vou ler agora e nós vamos nos alimentando com essa palavra maravilhosa, tá bom? Pegou sua Bíblia? Mas você não pode esquecer, se não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Outra coisa, deixa seu gostei, é muito bom ter você aqui. Diz assim, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 ao versículo 10, diz assim: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Essa foi a leitura do 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. E aí nós encontramos aqui essa preciosidade. Olha que nós encerramos a leitura de ontem, nós encerramos nesse versículo 5, que dizia assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Aí a nossa leitura começou hoje assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. E como é interessante essa colocação do apóstolo Paulo aqui nessa carta a esses irmãos. Ele fala a mensagem da salvação, esse versículo de número 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra. A mensagem da salvação, embora recebida com grande alegria, trouxe aos Tessalonicenses um severo sofrimento. Por quê? Porque lhes sobreveio a perseguição, tanto por parte dos judeus, quanto por parte dos gentios. Porque eles estavam recebendo a palavra de um Deus verdadeiro, de um Deus que tudo pode fazer. E Paulo, ele se expressa aqui nessa carta dizendo, ó,
vós recebestes, vós fostes feitos nossos imitadores. Por quê? Paulo não estava ali só falando de Jesus com palavras. Ele estava ensinando aquele povo a servir, a crer no Senhor Jesus. Recebendo a palavra em muita tribulação. Por quê? Porque eles serviam a ídolos, eles não tinham conhecimento da palavra de Deus e as tribulações foram chegando. E não é diferente. Muitas vezes, hoje em dia, quando vamos falar de Jesus, existem pessoas que não querem ouvir, existem pessoas que querem mandar a pessoa ir embora, não quer saber de nada, maltrata, né? Muitos missionários são recebidos assim. Mas o importante é termos a convicção da nossa salvação e de como o Evangelho tem poder para transformar vidas. E aí Paulo, ele se expressa aqui. E aí ele diz assim, ó, no versículo 6, mesmo em muita tribulação, eles receberam essa palavra com gozo do Espírito Santo. E isso é interessante, porque ele continua dizendo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis. Olha como o Evangelho ele tem um poder, a palavra de Deus, a presença de Deus na nossa vida, tem poder de transformar vidas. Então, nós temos o privilégio de estar nessa manhã meditando a palavra de Deus e vendo os exemplos daqueles irmãos. E aí, ele continua aqui, ó. Tendo crido nas boas novas e aceitado a nova vida em Cristo, aparentemente, muitos tessalonicenses acreditaram que estariam protegidos da morte, até que Cristo retornasse. Então, quando os crentes começaram a sua fé, muitos dos comentários de Paulo ao longo desta carta foram dirigidos a estas pessoas, como na passagem que explicou o que ocorre quando os crentes morrem. Por quê? Nós vamos ver nessa carta, mais para frente, ele falando a respeito disso. Porque eles acharam, à primeira vista, que quando eles receberam essa palavra, que eles creram em Jesus, tudo para ele estava bom. Mas não é isso. Mesmo a diferença é que quando nós temos Cristo no nosso coração, na nossa vida, nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que nós somos protegidos pelo Senhor. As lutas vêm, mas o Senhor passa conosco essa luta. Né? As tribulações vêm, as perseguições vêm, mas nós temos um Deus que vai estar conosco, passando por esse vale. Isso é maravilhoso. E o apóstolo Paulo estava feliz por aqueles irmãos que agora, olha o que diz aqui o versículo de número 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Eles receberam a Jesus e eles continuaram pregando o Evangelho, transmitindo essa palavra. Isso é maravilhoso, isso é incentivo para nós no dia de hoje. Continuarmos falando de Jesus, meditando na sua palavra e crendo que ele vai voltar. Olha aqui o que diz o versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Porque a proporção que aqueles irmãos de Tessalônica, eles receberam a Cristo e Paulo foi embora, mas eles continuaram e dando testemunho bom. As outras pessoas que iam aceitando a Jesus, se convertendo, começavam já a divulgar por quem haviam sido evangelizados. Isso é maravilhoso. Isso é gratificante. Quantas vezes nós encontramos pessoas que dizem assim, fulano é meu pai na fé, fulano é minha mãe na fé. Por quê? Porque receberam essa palavra no seu coração e continuam transmitindo essa palavra. Então, seja um canal de bênção na vida das pessoas também. Transmita a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, do Deus que salva, do Deus que mandou seu Filho Jesus Cristo para esse mundo para nos trazer salvação. Isso é maravilhoso. Nós estamos meditando nesse Manhã com Palavra. O nosso devocional é hoje 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. E aí continua dizendo assim, ó, no versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Eles mudaram de
de posição, de estratégia, de vida, de crença, para servir. Servir a quem? Ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar, o versículo 10, e esperar de homem, de político, de famílias, não. E esperar dos céus e a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele enfatiza aqui a segunda vinda de Cristo, quando ele diz assim, ó, e esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ao longo de toda a carta, pelo fato de a igreja em Tessalônica estar sendo perseguida, Paulo os encorajou a aguardar ansiosamente o livramento que Cristo traria. A esperança de um crente está, sabe aonde? Na volta de Jesus, nosso grande Deus e Salvador. Nossa esperança é sua vinda. E essa é uma carta maravilhosa. É uma carta de incentivo. É uma carta de testemunho. Então, continue no dia de hoje. Leia desde o primeiro versículo até o último versículo desse primeiro capítulo, de 1 aos Tessalonicenses. Essa linda carta, escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente 51 anos depois da vinda de Cristo. Depois que Cristo esteve aqui na terra, para aqueles irmãos a quem ele havia pregado, ao Jesus ressuscitado, ao Jesus que teve um encontro com ele a caminho de Damasco. E ele tinha o prazer, o privilégio de falar desse Jesus e dessa salvação e ganhar muitas almas, a ponto de ele ter a certeza de que eles estavam levando essa palavra a mais alguém, mesmo em meio à tribulação, na certeza de que Deus estava com eles e que Jesus Cristo estava com eles, guiando, amparando e dando força. Então, que essa palavra fique no seu coração. Medite nessa palavra no dia de hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Então, Deus continue te abençoando, nos dê um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, uma manhã maravilhosa, um anoitecer maravilhoso, e que nós possamos nos alimentar a cada dia com uma porção desse banquete maravilhoso. Se o Senhor nos permitir, nós estaremos amanhã aqui com mais uma porção desse lendo e meditando 1 aos Tessalonicenses. Amanhã nós começaremos o capítulo de número 2, porque Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, ele é pequenininho, ele é bem pequenininho, ele só tem 5 capítulos e são capítulos pequenos. Então, se você ainda não leu este livro, leia, faça isso, é muito bom para você. E não esqueça, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Aleluia.